Na aula passada, a gente, a gente falou sobre termometria e dilatação térmica, né? Hoje a gente entra na calorimetria e termodinâmica, tá? Então, até na aula passada eu já dei uma prévia aí da definição de calor. Na aula passada a gente já falou um pouco sobre calor. A gente falou lá que é energia térmica, né? Nessa troca entre os elementos, nessa movimentação a partir da temperatura, né? As vibrações das moléculas e tudo mais. Aqui reforçando essa ideia para a gente falar mais diretamente na calorimetria. O que é essa calorimetria em si? É o estudo entre as trocas de calor. Então, a gente tem dois tipos de troca, né? Na verdade, é a mesma troca, só que a gente vê por dois pontos de vista. Primeira, a gente vendo a partir de um elemento que está perdendo calor, então, uma redução da temperatura, e ele está cedendo esse calor para outro meio, para outro corpo. Então, aí a gente vê desse ponto de vista, ele está perdendo calor. E a gente tem o outro lado, onde tem o aumento do calor, recebendo calor do meio ou de outro corpo, ou de uma fonte de calor, por exemplo. A gente tem esses dois pontos de vista dentro da troca de calor. Embora envolvido os dois corpos em si, o que cede e o que recebe calor, mas a gente tem um ponto de vista diferente. A gente vê o objeto que cede ou vê o objeto que recebe, né? Então, nesse sentido. Como o calor é definido nessa movimentação aí, a gente condiciona, né, essa troca, essa transferência de calor em três formas: a condução, a convecção e a radiação. Mostra as figurinhas aí. Condução passando por um elemento, convecção através da absorção, né, da movimentação das moléculas, e a radiação através das ondas. De forma mais clara, de forma mais direta em cada uma delas, a condução ocorre no contato de um elemento, um corpo. Então, a gente vê aí a barra metálica como nosso exemplo. Eu tenho na ponta da barra metálica a fonte de calor, e aí esse calor vai passar por essa barra total até alcançar a outra ponta da barra. Então, por isso, condução. A barra está conduzindo o calor da uma ponta dela para a outra ponta. Convecção. Aqui é pela agitação das partículas, das moléculas. Um exemplo clássico nosso é quando a gente coloca, fazer o café aí, né? Coloca água para ferver e começa a movimentação. A água está homogênea. Quando você coloca ela sobre uma fonte de calor, sobre o fogo, ela começa a aquecer a região mais próxima da fonte de calor. Então, essa parte aqui começa a aquecer, essa água fica quente, pela sua densidade, né, pela sua densidade, ela começa a ficar mais leve e ela vai para a parte de cima. A água fria desce. Nisso, essa água fria também vai aquecer e vai ficar mais leve do que a outra que já começou a trocar um pouquinho de calor, e essa aqui aquece mais rápido.
e ela fica em circulação constante. Isso é convecção, fazendo o calor de cima passar, o calor de baixo passar para cima. E isso é a mudança de calor, a troca de calor por convecção. E por último, a irradiação ou radiação por ondas. Então tem o calor aqui e esse calor vai ser propagado. Ele vem por ondas, por raio, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a garrafa térmica, a gente tem o calor aqui sendo espelhado, tem um calor aqui na garrafa térmica. Dentro ela é espelhada, então o calor reflete nessas paredes espelhadas e retém, né? Aumentando assim, conservando o calor dentro da garrafa térmica. Então, aqui, nesse sentido aqui, a gente tem, se a gente observar lá na primeira figurinha, temos aqui a convecção e temos a irradiação através, praticamente a mesma coisa, só que tem um detalhe. A radiação é a onda de calor que a fonte está emitindo. A convecção é esse ar, essa atmosfera que envolve aqui, sendo aquecida, tá? Então, aqui o ar que está aqui em volta do fogo, aqui, ele é aquecido e ele passa pelas mãos, que é a onda direta de calor sendo irradiada. Dúvidas aí, galera? Tranquilo, só teoria básica. Vamos ver aqui, só para a gente diferenciar com clareza essas trocas de calor. Uma panela com água está sendo aquecida num fogão, o calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água. Está em contato com essa parede, e daí para o restante da água. Na ordem dessa descrição, o calor se transmite predominantemente por... Qual seria a resposta desse exercício? Alguém me ajuda aí. Letra C, tá? C, convecção e radiação? Eu acho que seja a letra D, não? Letra D, condução Exato. e convecção? Sim. Agora alguém para desempatar o negócio. Ninguém? Então, vou falar aqui. Então, o que acontece? Primeiro, o calor transmite para o fundo da panela. O fundo da panela é um condutor metálico. Então, o calor está sendo conduzido pela panela. É condução primeiro. Depois, na água, né, circulando, a gente tem a convecção. Então, é a letra D mesmo. Então, condução pela panela, a fonte de calor encosta na panela, a panela passa o calor para a água. E a convecção acontece na água. Beleza. Mais uma. A transmissão de calor por convecção só é possível em quê? No vácuo, nos sólidos, nos gases, nos fluidos em geral. Nos Essa fluidos acredito em que é geral. nos fluidos. Essas aí vocês concordaram? Então, é os fluidos em geral, Então, que a gente viu. Oi? então,
Então, na primeira, a gente viu, né, que da água, o exemplo principal da convecção é a água, a circulação da água ali, aquecimento da água, é um líquido. E lá eu voltei naquele primeiro exemplo lá da figurinha, mostrando o ar, né? O ar sendo aquecido pelo fogo ali e atingindo a mão do coleguinha lá. Então, o ar já é um gás, ou seja, gás e fluido. Se a gente utilizar o sólido ele vai ser condução. Não vai acontecer uma convecção no sólido, e sim uma convecção. Então, letra E, fluidos em geral. Finalizar essa aí. Racional alternativa que supre as omissões das afirmações. O calor do Sol chega até nós por ondas, né? Então é radiação. Radiação. Isso. Uma moeda bem polida fica mais ou menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Menos quente, ela reflete. Bem, Marcelo. Fez a lição de casa. Agorinha, moço, ainda fiz correndo. Isso mesmo. O que acontece? Quando a gente tem algo polido, espelhado, o calor é refletido, como a gente viu na garrafa térmica. O calor é refletido na parede lá da garrafa térmica. Por isso, o café fica mais quente. Se fosse fosco, a parede lá, a parede ia retirar o calor do líquido. Então, nesse caso, ela fica menos quente, porque se fosse. Isso é aquela clássica ideia de camiseta preta fazer mais calor que camiseta branca. Esse detalhe. Numa barra metálica aquecida, uma extremidade, a propagação do calor se dá para a outra extremidade por, Condução. acabamos de falar, né? Sólido, condução, né? Então, letra C, radiação, menos e condução. Oh, dúvidas aí sobre essas trocas de calor? Não. Vamos seguir aqui agora, falando sobre quantidade de calor. Ó, desculpa, minha garganta tá meio ruim hoje aqui, viu? Vamos lá. Vamos falar sobre quantidade de calor agora. A gente fala de troca, então a gente está trocando uma quantidade de calor. E aí, o primeiro calor que a gente relata nesse sentido é um calor chamado calor sensível. Por que ele é classificado como um calor sensível? Porque esse calor sensível ele causa mudança de temperatura, ou seja, é um calor que vai mudar a temperatura do corpo. Ele vai causar uma mudança sensível, uma mudança perceptível facilmente sua temperatura. Então, esse calor sensível. Então, quanto mais calor eu
emito a um corpo e ele está mudando de temperatura, esse calor é chamado calor sensível. Esse calor sensível, impregnado, que faz essa mudança, a gente chega com essa quantidade de calor sensível, a gente está falando, então, da gente ter uma quantidade de calor. Essa calor que mudou a temperatura, igual tinha uma água a 20 graus, eu aqueci ela, ela chegou a 50 graus. Ela recebeu uma quantidade de calor que fez ela elevar a 30 graus. E aí, essa quantidade de calor está relacionada a esse calor, né, que recebe, esse calor sensível, com a capacidade calorífica do corpo. E aí depende do fluido, depende do corpo em si, do fluido, do sólido, do gás, né, do elemento, da partícula em si, qual que é a capacidade que ela tem de receber, reter, ou capacidade calorífica que ela tem, capacidade dela alterar a sua temperatura. E aí a gente chega em algumas definições de calorimetria. Primeiro, essa quantidade de calor, então, ela é pertinente a essa capacidade do corpo, ou seja, se eu tenho um corpo com uma capacidade, uma água, por exemplo, a capacidade da água de aquecer é rápida. Então, a variação de temperatura dela pela capacidade dela vai me demonstrar a sua temperatura, a sua quantidade de calor recebida, desculpa. A quantidade de calor recebido. Ou seja, ela tem uma capacidade baixa de calorífica. Por quê? Porque eu vou ter uma pequena quantidade de calor impregnada à água em relação a uma variação de temperatura alta. Vamos fazer uma matemática aqui. Se eu tenho uma variação de temperatura de 100 graus, uma capacidade de 1, só fazendo uma analogia em valores aqui, assim, uma exemplificação com valores. Eu tenho uma capacidade da água 1, por exemplo, uma variação de 100 graus, então, eu tenho 1 vezes 100, vou ter uma quantidade de calor recebida da água, para ela variar em 100 graus, uma quantidade de calor de 100, nessa proporção que eu relatei aqui. Vamos imaginar agora um outro elemento, um aço, por exemplo. Imagina agora para você elevar a temperatura de um aço em 100 graus. A temperatura dele é levar os mesmos 100 da água, mas para você aquecer um aço, para ele chegar a 100 graus, você vai aquecer muito mais tempo, né? Vai ter que ter muito mais tempo de aquecimento. Ou seja, a capacidade calorífica dele é mais alta. Ele tem que receber mais calor. Então, essa quantidade de calor, capacidade calorífica do aço é maior. E aí ele tem que receber mais quantidade de calor. Então, essa capacidade calorífica é essa quantidade de calor pela variação da temperatura. Então, essa capacidade térmica, capacidade calorífica de um corpo em relação direta com o material do qual ele é composto. Então, é direcionado à sua massa e material. Quando essa energia eleva uma unidade de temperatura de uma unidade de massa, é chamada do calor específico. Falamos calor sensível, que é o calor que muda de temperatura. Falamos de capacidade calorífica, que é essa mesma capacidade térmica. E agora estamos falando de calor específico. Esse calor específico é essa capacidade térmica do produto, do objeto, só que focada em uma unidade mássica.
dizer assim, eu tenho 1 tonelada de aço, mas eu vou considerar apenas 1 quilo desse aço. Aí ver qual o calor que é necessário para aquecer esse 1 quilo. Esse calor chamado, então, de calor específico. Daí, cada elemento com sua quantidade específica, né? Com a sua grama, no caso, a gente está falando, então, em gramas e não quilo, como eu exemplifiquei, mas sim em gramas. Então, cada grama de água, o calor específico é 1. Cada grama de gelo, o calor específico é 0,5. Cada grama de mercúrio, o calor específico é 0,33. Cada grama de alumínio, o calor específico é 0,17. Assim, eu tenho uma vasta elementos, né, quantidade de elementos com esse calor específico. Então, essa capacidade térmica, capacidade calorífica, é esse calor específico pela massa do elemento, pela massa do corpo a ser utilizado. Então, fechando essas deduções aí, a quantidade de calor sensível, né? Quantidade de calor sensível que eu vou colocar em um objeto, ela pode ser definida pela capacidade térmica pela variação de tempo, sendo essa capacidade térmica o calor específico pela massa, substituir. Então, a quantidade de calor sensível é definida pelo calor específico, a massa do objeto e a variação da temperatura. Então, temos 2 elementos diretamente ligados ao objeto a ser aquecido e a temperatura, que é um resultante, né, dessa transformação. Então, tem a variação de temperatura, calor específico, que é do corpo, do objeto, e a massa que eu tenho, né, nesse momento. Multiplicando isso, eu tenho a quantidade de calor que esse corpo vai receber durante essa transformação, essa variação de temperatura que ele vai sofrer. Dúvida? Não. Então, falamos do calor sensível, que é mudança de temperatura. Mas a mudança a agregação, né, calor, né, do calor a um objeto, onde ele também não muda a temperatura. Isso ocorre quando ele está mudando de estado, mudando de fase. E esse calor que ele recebe é denominado calor latente. Então, temos 2 tipos de calor aí, quantidade de calor a ser recebido. Quando o objeto muda de temperatura, ele eleva a sua temperatura ou decresce a sua temperatura, né? Então, nesse sentido, ele está recebendo ou liberando calor sensível. E aí, a somatória dessa quantidade de calor é a quantidade de calor sensível. Quando o objeto está em mudança de estado, está numa fusão, numa condensação, numa vaporização, numa solidificação, então, nessas mudanças de estado, ele não muda a temperatura. Um gelo, quando ele começa a derreter, até ele estar 100% derretido, ele está completamente na mesma temperatura de 0 graus. Mas ele está perdendo calor, porque ele está derretendo. E esse calor que ele está perdendo é chamado de calor latente. E aí a
quantidade de calor latente que esse corpo perde ou recebe nessa mudança de estado é definido pela massa e pelo calor latente, pelo calor específico latente, que é denominado de L. Então, tem a massa e o L, que é também especificado. Só para demonstrar aqui a curva da água, né? Temos ali no início, a menos 20 graus, a água no estado sólido, completamente gelo. E do menos 20 até ela chegar ao zero, ela está recebendo calor e calor sensível. Então, a quantidade de calor que ela recebe de menos 20 até zero, a gente mede, a gente mensura ele através da massa, do calor específico sensível e da variação da temperatura. Quando atinge o zero grau e esse fluido ainda está, né, recebendo calor, ele começa a derreter. E aí, recebendo calor ainda, a gente classifica agora esse calor como um calor latente. A massa do calor latente. Quando chega ao zero grau completamente fluido, virou líquido, e ainda recebendo calor, aí ele começa a aquecer. Começa a ganhar temperatura. Até chegar o momento de ebulição, aproximadamente aos 100 graus. Ele começa a evaporar e ele passa a receber calor latente novamente. Chega 100% vapor, continua recebendo calor, e aí a gente chama esse calor agora também de calor sensível. Dúvidas? Alguma pergunta? Não? Então vamos ver na aplicação aqui. Estudos sobre o aquecimento global apontam que, devido ao aquecimento do planeta, pode ocorrer o derretimento das geleiras, aumentando o nível de água dos oceanos. Porém, a energia necessária para esse derretimento pode causar um esfriamento drástico no planeta. Suponha que todo o gelo das calotas polares tenha uma massa aproximadamente de 4 vezes 10 a oitava toneladas. Estando a temperatura média de menos 10 graus, considere o calor específico do gelo de 0,5 calorias por grau Celsius. E o calor latente de 80 calorias por grama. Qual é a quantidade de calor necessária para derreter toda essa massa de gelo em calorias? E aí, consegue? Vamos tentar, né? Vai lá. Facinho.
E aí, pessoal, conseguiu chegar ao resultado? E aí, pessoal, bora? Thales, acho que você pode explicar que o negócio tá feio, viu? Vamos lá, bem simples. Acontece, a gente tem calota polar e gelo. Então, tudo congelado. O primeiro vai derreter. Se em primeiro momento vai derreter, ela não vai mudar a temperatura. Então, se a gente observar aqui, ó, unidade de medida do calor sensível em graus Celsius, porque varia com a temperatura. E o calor latente não tem graus Celsius, porque não varia com a temperatura. Ele é só com a massa. Então, enquanto ele estiver derretendo, né, ele vai estar recebendo calor latente. O calor latente é apenas direto com a massa. Então, enquanto ele está em menos 10 graus, até chegar a 0 graus, ele vai receber uma quantidade de calor latente, que é o calor latente específico aqui, né? Vezes a sua massa. Então, a gente vai ter uma quantidade de calor latente que ele recebeu. Quando ele derreteu por completo aqui, ele vai receber a temperatura, ele vai. Desculpa, confundi aqui.
Primeiro ele está a menos 10. Então ele vai receber calor sensível até chegar ao zero. Tá? Só confundir as ordens, ordem do processo aqui. Então, de menos 10 graus até 0 graus, ele está recebendo calor sensível. Ele está mudando a temperatura. Ele vai mudar a temperatura em 10 graus. Vai aumentar 10 graus Celsius. Então, calor sensível vezes calor específico vezes a massa vezes a variação de temperatura. Depois que ele chegou a 0 graus, aí que ele vai derreter. E aí ele vai fazer o que eu falei aqui. Vai receber calor até toda a massa derreter. Então, depois disso, a gente soma as duas quantidades de massa. Primeiro detalhe, a massa está em tonelada. A gente tem que transformar ela em quilo. Então, deixei aqui os nossos itens aqui que a gente precisa. E aí, primeiro, transformando a massa. 4 vezes 10 a oitava, vai ficar 4 vezes 10 a 11 quilos, né? E 4 vezes 10 a 14 gramas. Por que gramas e não quilos? Porque a nossa unidade do calor específico aqui é gramas, ó. Então, 4 vezes 10 a oitava tonelada, a quilo aumenta 3, a grama aumenta mais 3. Então, 4 vezes 10 a 14 gramas. Transformou a massa, aí é fazer o cálculo dos calor que eu referi. Primeiro, calor sensível, ele vai receber de menos 10 até ele começar a derreter. Aqui, calor sensível. Massa, calor específico e a dilatação térmica. Ou variação térmica. Variação de temperatura. Então, massa, 4 vezes 10 a 14. Calor específico, 0,5. E a temperatura. Temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Então, vai dar 10 positivo. Então, é calor positivo que está recebendo, né? Derreter tem que ser calor positivo. Não está cedendo, está recebendo calor. Então, 4 vezes 0,5, 2. 2 vezes 10, 20. Né? Então, ficou 2 vezes 10 a 15. Aumentou mais um aqui. Ó. 2 vezes 10 a 15 calorias. Então, é muito calor aí para derreter esse tanto de gelo. Para aquecer, né? Derreter não, para aquecer 10 graus esse tanto de gelo. Depois, para derreter a mesma massa vezes o coeficiente aqui, 80, né? Então, 32 vezes 10 a 15. Como na mesma base aqui, no mesmo expoente, fica mais fácil de fazer a somatória, né? Que eu vou somar essa quantidade de calor para aquecer em 10 graus, mais essa quantidade de calor que é para derreter por completo essa quantidade de gelo. Então, 1 mais que 2, 2 mais 32, mais a quinta conserva, 34 vezes 10, 30 calorias. Certo? Vou aí, Bruno. Marcelo. Boa. Bora que bora. Tranquilo, Thales. Valeu. Os outros colegas aí estão caladinhos, mas estão de olho. Tudo certo? Por enquanto, tudo. Que bom. Odilei, sempre presente, tudo mas certo. caladinho. Ah, tá bom. Certo. Beleza.
Um outro exemplo aqui. Agora, um gás que pode ser considerado ideal. Porém, a gente vai falar o que é esse gás ideal exatamente, o que é esse detalhe. Está confinado em um recipiente com êmbolo móvel para estudos de seu comportamento em transformações termodinâmicas. Em um volume de 2 litros. E aí, pessoal? Me adiantei aqui. Esse exercício aqui, a gente volta nele daqui a pouquinho. Me adiantei aqui, só um minutinho. Esse exercício aqui tem um outro detalhe aqui para a gente ver, para depois a gente voltar neles. Colocar eles lá pro fim da nossa aula que vai dar certo. Para não entrar já direto aqui, vamos fazer um outro aqui rapidinho. Dá tempo, a gente está com tempo para isso. Vocês me desculpem por essa falha. Mas acontece. Vou buscar um outro exercício aqui do livro agora para a gente realizar. Prontinho. Interior de um recipiente que se encontra a temperatura de 30 graus e possui capacidade calorífica de 5.000 joules por grau Celsius, é despejada uma quantidade de 200 gramas de água a 80 graus Celsius. Qual é a temperatura final de equilíbrio do recipiente com água? Considere o calor específico da água de 4.180 joules por quilo por grau Celsius. E essa aí? Um pouquinho diferente, né? Vamos lá, essa aqui? Entender ela direito aí, ó. No interior de um recipiente que se encontra a temperatura de 30 graus Celsius, um recipiente,
E esse recipiente tem uma capacidade calorífica de 5.000. Capacidade calorífica. Lá o C grande, né? Capacidade calorífica. Aquele C maior, C maiúsculo, que a gente viu lá, é o calor específico vezes a massa. Tá? Então, temos um recipiente de 30 graus e a capacidade calorífica desse recipiente de 5.000 joules por grau Celsius. É despejado uma quantidade de 200 gramas de água a 80 graus. Qual é a temperatura final de equilíbrio do recipiente com água? Então, a gente vai colocar em um recipiente de 30 graus e colocamos uma água de 80 graus. E o que vai acontecer? Vai entrar em equilíbrio. Essa temperatura vai se equilibrar. Os dois vão ficar com a mesma temperatura. E ele pergunta, então, qual é essa temperatura de equilíbrio dos dois corpos, do recipiente e da água. Ele dá mais um dado, que é o calor específico da água em quilos, tá? Então, aqui, então, a gente não trabalha com calor latente, porque a água não vai virar gelo, a água não vai evaporar, o recipiente não vai mudar de estado, logicamente, então é apenas calor sensível. Nesse sentido, então a gente tem o estudo da água, calor sensível da água, e o calor sensível do recipiente. Só que unidades diferentes, propriedades, cada um diferente. Então, vamos analisar aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a desenvolver o exercício em si. Primeiro, analisar a água que a gente já começou a trabalhar com essa fórmula. Então, quantidade de calor sensível, massa vezes calor específico vezes, vou escrever dt aqui para facilitar, variação de temperatura. Esse C aqui é Czinho de calor específico. Como ele nos deu o calor específico em quilo, a gente transforma essa em massa em quilo também, certo? Então, 0,2, 200 gramas, vezes o calor específico, 4.180, é o calor específico da água que ele nos forneceu, e a variação térmica. Qual que é essa variação térmica que a água vai chegar? Aqui que tem a questão. Ela vai chegar a uma temperatura final, só que ela tem já uma temperatura inicial de 80 graus. Certo? Do outro lado aqui, vamos trabalhar o recipiente. Só que o recipiente ele nos dá a capacidade térmica, que é o MCzinho. O MC aqui é igual ao C. Eu vou substituir o C, então, fez a variação de temperatura.
acompanhando aí. A quantidade de calor, então, recebida pelo recipiente vai ser a capacidade térmica dele, 5.000, vezes a variação térmica, que é uma temperatura final que será a mesma do outro, isso um mesmo preço, sem diferenciação entre eles, menos a temperatura inicial, que é 30, que é a temperatura inicial desse ambiente, desse recipiente. Certo? Dúvidas até aqui? Não? Ok. E o que acontece? A gente tem um equilíbrio entre os dois corpos, o recipiente e a água. Ou seja, a mesma quantidade de calor que um vai receber é a quantidade de calor que o outro vai ceder. Certo? Se a gente verificar as temperaturas, a gente observa que a água vai ceder energia, ceder calor, e o recipiente vai receber calor. A temperatura da água está mais alta e a temperatura do recipiente está mais baixa. Então, a água cede calor e o recipiente recebe calor. Então, a quantidade de calor, vou chamar aqui de Q1 e aqui de Q2, então a gente pode falar que Q1 é negativo, porque está cedendo calor. Então, ela está perdendo calor. Não é negativo. Esse resultado aqui, no final das contas, daria negativo. E o Q2 está recebendo energia. Então, ele é positivo. E nesse sentido aqui agora, eu chego, igualando os dois, apenas substituir esses valores, então. Entendido? Então, menos, vamos já calcular aquilo ali, 0,2 vezes 4.180, que dará 836 vezes P menos 80, né? Igual o P2, 5.000 vezes T menos 30. Se quiser já fazer as divisões, isolo do lado de cá T menos 180 igual 5.000 dividido por menos, por 5.000 multiplica T menos 30, isso dividido por menos 836. E menos 80, e dos 5.000 pelos 836, dá 5,98
Então, dá para 6. Deixa 6 aqui, então. 5,98. Com menos 6, né? Um menos lá. Menos 6. Multiplica T, 6T. Menos com menos, mais 6 vezes 3, 18, 180. Ok? E tudo para um lado, então tá menos mais, né? 6T de lá, igual 180, passa para o outro lado, mais 80. Eu tenho 7T igual a 260. T igual a 260 dividido por 7. Eu tenho T igual a 37 graus. E aí, pessoal? Alguma pergunta? Deu para acompanhar aí? Se a gente voltar aqui, alternativa A, né? Dúvidas? É o momento. Professor, por que que no Q2 lá o senhor não considerou a massa também? Na verdade, essa massa já está considerada. É Tiago, né? Falando? Isso. Tiago, esse C maiúsculo, a gente lembra lá da explicação, que é o Czinho multiplicado pela massa. E aí ele nos deu já o Czão, então ele já deu a massa embutida. Ele deu a capacidade calorífica, que é o calor específico pela massa, multiplicada pela massa. Entendi, professor. Ninguém mais? Tranquilo? Então vamos seguir. Vamos lá chegar naqueles exercícios do fim lá. E passamos agora pela calorimetria, vamos começar a adentrar agora na termodinâmica. O que é a termodinâmica? É o estudo, vamos dizer assim, da física, da física das transformações em energia. Então, como está descrito aí, física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. Ou seja, o princípio para máquinas térmicas, para equipamentos térmicos, motores de combustão, usinas termoelétricas,
cogerações de energia. Tudo isso envolvido na termodinâmica. Então, tem termo de temperatura, de calor, dinâmica e movimento. Então, aqui, simbolizando o desenho aí, uma máquina térmica. Eu tenho aqui o vapor, o calor gerando vapor, que vai movimentar esse pistão. Esse pistão gira essa manivela, que é uma polia, e vai girar outra polia aqui, que está ligada a um gerador elétrico. Então, princípio de uma usina termoelétrica. E para a gente falar da termodinâmica, a gente tem que dar uma lembradinha sobre as leis da termodinâmica. E a primeira lei é o princípio de conservação de energia. O que é isso? É aquela grande frase lá, que na natureza nada se cria, tudo se transforma. É basicamente isso aqui. Então, em resumo, jamais um sistema pode criar ou destruir energia, apenas transformá-la. Então, vai ter um sistema que vai pegar uma energia e transformar em outra, conforme o nosso desenho, pegando energia em forma de calor, transformando energia em forma de pressão, pressão em forma de energia dinâmica, dinâmica em forma de energia elétrica. Então, aqui a gente tem uma transformação, duas transformações, três transformações. Três transformações de energia. Mínimo. Segunda lei da termodinâmica. Aliás, alguma pergunta sobre a primeira lei? Já bem conhecida pela frase famosa: nada se cria, tudo se transforma. A segunda lei ela tem dois enunciados, e um complementa o outro aí. Primeiro, o enunciado de Clausius, que fala o seguinte, vamos ler primeiro para depois a gente entender que é. É impossível um sistema que apenas transfira calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Ou só é possível o calor ir de uma fonte fria para uma fonte quente, fornecendo energia ao sistema. O que ele está falando aqui? É nítido, claro para a gente hoje, nada que é frio vai esquentar o que já está quente. É isso que ele está falando. Se a gente pegar um gelo e colocar num metal temperatura ambiente, esse gelo não vai passar calor para o metal ambiente, para o metal que está na temperatura ambiente. Pelo contrário, esse metal vai se esfriar mais e passar calor para o gelo. Isso que ele falou nesse enunciado. A energia não vai passar da fonte fria para a fonte quente. Calvin foi um pouco mais profundo, vamos dizer assim. Ele fala que numa transformação cíclica é impossível transformar toda a energia térmica, o calor recebido, de uma única fonte quente em energia mecânica trabalho. Ele diz que o calor que é gerado, esse calor recebido, nunca será 100% revertido em trabalho mecânico. Ou se a gente voltar naquele desenho aqui, o calor que é gerado aqui não vai ser totalmente refletido, né, em trabalho gerado aqui no pistão. Então, o calor gerado aqui vai ter uma porcentagem que passa para o pistão e a outra porcentagem será perdida no meio do processo. Então,
diz que a transformação térmica a percas não é 100% eficiente. A terceira lei define o zero absoluto. Então, aquela ideia que falamos na aula passada, onde as substâncias não terão nenhuma agitação. Então, a entropia de todas as substâncias serão a mesma, sem nenhuma movimentação, todas estáticas, sem nenhuma vibração. Então, a lei zero é a terceira lei da termodinâmica. Do zero absoluto, tá? Lei zero não. Zero absoluto, terceira lei. E temos a lei zero, que é a que a gente falou, que é do equilíbrio térmico entre as partes, né? Dois corpos estejam em temperaturas diferentes e se colocam juntos, vão se equilibrar termicamente. Então, a lei zero. Então, para o princípio da termodinâmica, a gente tem que relembrar essas 4 leis. A primeira lei, que nada se cria, né? Nada, nenhuma energia se cria, ela se transforma, essa energia. A segunda lei, que a energia térmica não é completamente convertida em trabalho. A terceira lei, do zero absoluto. E a lei zero, que é do equilíbrio térmico. Dúvidas? Partindo dessas leis da termodinâmica, a gente chega no ponto crucial do nosso papel como engenheiros, que é o quê? Desenvolver equipamentos eficientes. Como o Kelvin já falou, não existe um equipamento térmico 100% eficiente. Então, ele deve construir ou utilizar em seus projetos as máquinas mais eficientes possíveis. E aí, essa segunda lei é a parte inicial do nosso estudo aqui agora, no momento da termodinâmica. Então, passamos pela primeira lei, que a energia é transformada, chegamos agora na segunda lei, aliás, passamos pela lei zero na aula passada, né, equilíbrio térmico, a primeira lei, que é a transformação de energia, e agora a segunda lei, que é a máquinas não são 100% eficientes, o sistema térmico não é 100% eficiente. Então, o engenheiro tem, por trabalho, chegar às máquinas mais eficientes. Por isso, né, dá para reforçar o que falamos da segunda lei da termodinâmica, que não tem como transformar 100%, e o que a gente vê essa dedução matematicamente. O trabalho realizado, ele é a quantidade de calor quente menos a quantidade de calor fria. Como assim? A quantidade de calor aproveitada menos a quantidade de calor descartada, perdida. Então, esse é o trabalho. Nada mais do que isso. E a eficiência é esse trabalho pela quantidade de calor quente. Aqui está de forma simplista direta, tá? Então, a quantidade de calor quente do equipamento e quantidade de calor fria. Como assim? Vamos voltar aqui rapidinho só para eu falar sobre esse detalhe. A gente aquece aqui, a gente está injetando, colocando combustível, está aqui o combustível, está gerando, está queimando combustível e está gerando um calor.
um calor, é o chamado calor quente, é o calor de entrada, vamos dizer, calor de entrada. Quando gera o vapor aqui, esse vapor vai empurrar esse pistão, tá numa válvulazinha aqui, esse vapor vai escapar depois. Então, esse vapor saiu, digamos, ele saiu aqui a 1000 graus, estou jogando valores aqui redondos e exorbitantes para a gente entender. Ele chegou a 1000 graus aqui, empurrou o pistão e saiu. Quando ele empurra o pistão, ele exerceu uma força, ele gastou essa energia, ou seja, ele perdeu o calor. E quando ele sai aqui, esse vapor já sai a uma temperatura de 500 graus Celsius. Exemplo, tá? Um exemplo fictício, muito fictício. Então, saiu aqui a 1000, então eu tenho uma quantidade de calor de entrada, calor quente de 1000, uma quantidade de calor de 500. Falei em temperaturas, nem em temperatura, seria em joule, né, que é energia. 1000 de energia menos os 500 de energia que perdeu. Ele não foi aproveitado. Esse calor aqui saiu para a atmosfera, não gerou trabalho, não virou trabalho esses 500 joule de energia. Então, o trabalho foi os 1000 gerado menos 500 desperdiçados, jogado fora, que dá um total de 500 de trabalho nesse exemplo. Então, isso é essa quantidade de calor quente e essa quantidade de calor fria. Aí a gente tem esse trabalho gerado dividido pela quantidade de calor fria, calor quente, a eficiência. A gente pode ter, né, quantidade de trabalho, né, calor quente frio, calor quente frio sobre calor quente. E chega a esse resumo aqui também, de 1 menos calor frio sobre calor quente. Então, eficiência pode ser qualquer uma das 3 fórmulas descritas, que é a mesma coisa. Dúvida? Entender aí a questão? E aí, a partir dessa eficiência térmica, a melhor máquina conhecida até hoje, desenvolvida, máquina teórica, que estou falando aqui, é a máquina de Carnot, que ela faz um ciclo simples, semelhante àquele lá que a gente viu, onde eu tenho a quantidade de calor quente, vai gerar o trabalho e descarta o calor frio. Aqui está demonstrando da forma teórica, mas é igual aquela maquinazinha nossa lá. Mesma coisa. Transforma o calor, o vapor gera o trabalho, e aí descarta o calor frio. Isso é uma máquina de Carnot. Por isso, não coincidência, uma máquina de calor, uma usina termoelétrica, ela tem o princípio de Carnot, bem semelhante ao princípio de Carnot. Algumas variações por necessidade, mas o princípio básico é espelhado no sistema de Carnot. E aqui a gente entra num outro detalhezinho da termodinâmica aí, e a lei dos gases ideais. Lei dos gases ideais, que é a pressão vezes o volume igual a uma constante desse gás. A pressão, o volume desse gás é igual a constante. Ah, mas por que dessas leis de gás? Por que desses gases? Porque a gente trabalha nesses sistemas térmicos ideais, sistemas de Carnot, maior eficiência,
com gases ideais, onde onde o produto da sua pressão pelo seu volume dá essa constante dos gases, que é, na primeira fórmula aí, NKT, que é o número de moléculas do gás, a constante de Boltzmann e a temperatura. Então, se a gente tem a pressão pelo volume igual a essa constante dos gases aí pela temperatura, a gente tem um gás ideal. No 2 é a mesma coisa, só que a gente não usa o NKT, não a constante Boltzmann, mas a constante dos gases, o R, que é aí, nesse caso, pelo número de mols. Por que é essa constante R? E aí a gente transforma essa constante K no R pelos números de mols, e não pela quantidade, número de moléculas dos gases, e sim pelos mols. Então, números de mols pela constante dos gases, que é 8,3. Se a gente pegar o mols e multiplicar por 8,3, vai dar o mesmo que o número de moléculas pela constante Boltzmann. E a temperatura novamente. Então, aí temos essa lei dos gases. Aqui, para a gente definir, a gente entender o que é a lei dos gases, o que são os gases ideais. O que é esse gás ideal? É aquele que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas, ou seja, ele não tem a atratividade ou repulsividade entre as moléculas, entre as partículas dentro dele. No mesmo espaço, sem ter uma potencialidade de perca de energia para essa repulsividade entre suas moléculas. Nesse sentido, isso chamar de elasticidade, uma elasticidade, né, uma perfeitamente elástica, esse detalhe, suas partículas vão ficar agrupadas de forma homogênea, de forma a beneficiar a geração de energia. E aí, dentro dos gases ideais, o ar, o vapor, é adotado como um gás ideal. A gente entender esse conceito de gás ideal, conceito de trabalho em si, a gente vai começar a aplicar aqui agora essas definições. Antes disso, se alguém tiver alguma pergunta, podemos seguir. Entendo que sim. Aplicando essa parte aí do gás ideal, primeiro, para depois a gente entrar ali no trabalho em si, enquanto a pressão de 1 mol de um gás ideal a uma temperatura constante de 27 graus, aprisionado a um recipiente de 0,1. Se a gente volta aqui, ele deu mol, então é a fórmula 2. PV igual nRT. N é esse mol que ele nos deu, o R já é uma constante, a temperatura é 27, o volume 0,1, só nos falta a pressão. Então, isolo a pressão, nRT, dividido pelo volume. Mol é 1, o R 8,3, temperatura em Kelvin, 27 mais 273, voltando lá na seção 1, para a gente relembrar a mudança de escala, então 27 mais 273, dividido pelo volume 0,1. Multiplicando isso aqui, 3.490, dividido pelo volume 0,1. Aumenta um zerinho, né? Dividido por 0,1. 24.900 Pascal, ou 24,9 kPa, é a pressão de um mol de um gás ideal nessa temperatura, nesse recipiente.
Beleza? Agora dos estudo da lei dos gases, a gente já pode entrar em trabalho. Como a gente viu lá que o trabalho que a gente viu o trabalho em base da quantidade de calor. E lá atrás, a gente sabe que trabalho é força vezes a distância. Trabalho é o torque, mesmo que torque, força vezes distância. Falando de movimento circular, né? O trabalho na base física é força vezes a distância. É a força aplicada que provoca o movimento de uma distância. E seguindo, então, no nosso princípio de fluidos, de hidrostática, hidrodinâmica e tal, a gente vê aqui que pressão é força sobre a área, o princípio de Pascal que vemos. Se a gente isolar a força fica pressão vezes a área. Então, no lugar da força aqui, eu substituo pela pressão em a área. A área vezes a distância, um volume. A área, se a gente pegar qualquer volume, é a área da superfície vezes a altura, que é uma distância. Então, a área vezes a distância é volume. Então, a gente tem que o trabalho é a pressão vezes esse volume, vezes uma variação de um volume. Então, a gente agora sabe, então, que o trabalho pode ser identificado pela quantidade de calor quente e calor frio. E agora a gente tem um trabalho também da pressão pelo volume. Então, aqui a gente está começando a desenvolver tudo o que a gente está vendo, né? Interligando todas as informações. Então, física é dessa forma, a gente vai andando e vai somando os conhecimentos. Então, a gente sai do trabalho lá simples, chegamos a um trabalho de pressão por volume. Aplicando esse detalhe desse trabalhinho aí, um gás é aquecido de modo que sua pressão, e agora ele nos deu a pressão já, se torna 2 atm, então, é aquecido, chegou a 2 atm. Nesse período, um pistão de raio de 0,1 metro move-se 0,2 metros ao longo do cilindro que contém o gás. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Parece que a gente não tem nada aqui, mas temos tudo. O trabalho é pressão vezes o volume. A pressão já está aqui, em 2 atm. O volume, o raio, a gente acha a superfície. O movimento, essa distância que a gente tem lá, para a gente encontrar o volume. Portanto, trabalho, pressão vezes o volume. Temos, então, pressão, volume e raio ao quadrado vezes a distância. Então, pressão está em atm. Transformamos em Pascal, 2 vezes 10 à quinta, vezes o π, o raio, 0,1 ao quadrado, vezes o 0,2. Tudo já está em metros, então permanece como estão. 2 vezes 10 à quinta, multiplicando isto aqui, π, 0,1 ao quadrado, vezes 0,2, temos 6,28 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 6,28, 12,56. 10 à quinta, 10 a menos 3, 10 ao quadrado. Então, 12,56 vezes 10 ao quadrado joule.
multiplicando por isso aqui, temos 1.256 joules. Então, o trabalho realizado por esse aquecimento aí foi 1.256 joules. Dúvida? Agora a gente chega naquelas duas questõezinhas lá de trás. Estavam no lugar errado. Um gás que pode ser considerado ideal está confinado em um recipiente com êmbolo móvel para estudos de seu comportamento em transformações termodinâmicas. Em um volume de 2 litros, a pressão de 4 atm. Em uma das transformações, foi colocado por 3 minutos sobre a chama de uma fonte térmica com potência de 8 watts. E com os dados coletados, elaborou-se o gráfico mostrado. Então, temos um gráfico de pressão por volume, temos uma pressão de 4, um volume de 2 para 3,5. Analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro ou falso. O gás sofreu uma expansão isobárica. A fonte térmica forneceu 24 joules para o gás. O trabalho realizado pelo gás foi de 6 joules. O gás sofreu um aquecimento, pois sua energia interna aumentou em 18 joules. O rendimento dessa transformação gasosa foi de aproximadamente 42%. Então, vamos lá. Um por um. Olhando o gráfico, o gás sofreu uma expansão isobárica. Isobárica é o quê? Quem lembra? Isobárica é a mesma pressão. Se a gente olha o gráfico aí, ele mudou o volume de 2 para 3,5, mas permaneceu a pressão de 4. Então, isso é verdade. A fonte térmica forneceu 24 joules para o gás. Aí a gente tem que fazer a verificação. Nada mais é a gente verificar a quantidade, né, de calor, que é a quantidade de energia. Então, a gente tem a energia, a potência transferida aí, que é o 8, né?
E aí a gente pode verificar a fonte térmica aí, esses 8 watts aí, não vai virar 24 joules. A gente transforma os 8 watts em joules, multiplicando por 180, e a gente chega a 1.400, né? 8 vezes 180, 1.400 joules para o gás. Então, é falso. Trabalho realizado pelo gás foi de 6 joules? Não. A gente pega a pressão pelo volume, a pressão já é 4 atm, então 4 vezes 10 à quinta, vezes o volume, que é de 2 litros, né? Então, não dá 6 joules, dá muito mais. O gás sofreu aquecimento, pois sua energia interna aumentou 18 joules? Não, a gente viu que o aumento da energia foi maior que 18. Já pelos valores que a gente já falou. A quantidade de calor foi 1.400, o trabalho gerado, que é 4 da pressão vezes o volume, vai dar mais, então não vai ficar em 18 joules, já é falso. O rendimento dessa transformação gasosa foi de aproximadamente 42%, aí a gente tinha que encontrar os valores. Bom, esse valor mais próximo, porque 42 é próximo do real. Os outros já estão, eu nem fiz o cálculo aqui, já verifiquei que eram falsos. Então, a gente verificando aqui, fazendo os cálculos, o primeiro que eu falei, 8 vezes 180, transformação em joule, dá 1.440 joules, então bem diferente. A gente calcula aqui, então, o trabalho e a pressão vezes o volume, então, temos 600 joules. A outra que eu falei ficava bem longe, bem diferente de 18 joules. A gente pega 1.400 menos 600, dá 840 joules. E aí, o trabalho, que é os 600, dividido pela quantidade de calor, que é 1.400. A gente chega, sim, nos 42%, uma verdadeira, a primeira e a última. No nosso último exercício de hoje, temos aí teste realizado por empresa de projeto de máquina, que projeta máquinas térmicas. A equipe de técnicos e engenheiros apresenta a tabela 3.11, com alguns resultados de teste de 2 protótipos. Protótipo A e o B. O A produz 90 joules de trabalho e o B, 1.200 joules de trabalho. O calor fornecido do A é 150 e do B 5.000. O protótipo A tem um rendimento de energia. Peraí. O protótipo A tem um rendimento de energia rejeitada. Já o protótipo B tem um rendimento de rejeita de energia. Ah, sim. É para completar. Estava faltando o espaço aí. O protótipo A tem um rendimento de tantos por cento e rejeita tanto de energia. Já o protótipo B tem um rendimento de tantos por cento e rejeita tanto de energia. Certo? Então, verificando a eficiência e o rejeito de energia desses protótipos. A eficiência, a
a gente pega o trabalho pela energia quente, né? Que aí é o calor fornecido, então é energia quente. Então, se a gente pegar aí 90 por 150, a gente acha a eficiência do A, 1.200 por 5.000, a eficiência do B. Após isso, pegamos para encontrar o calor rejeitado. Não é trabalho, não é calor fornecido, menos calor rejeitado. Já temos o calor fornecido. Encontramos o trabalho. Então, é só encontrar o calor rejeitado. Então, primeira etapa, eficiência. Do A, 90 por 50, 60%. 1.200 por 500, ou 1.200 por 5.000, 24% eficiência do B. Energia de rejeitada, então, a gente pega esse trabalho, né? A gente já tem o trabalho, e o calor fornecido. Então, trabalho é igual calor fornecido menos calor rejeitado. Então, calor rejeitado é igual calor fornecido menos trabalho. Então, calor fornecido menos o trabalho, 150 menos 90, dá 60 joules. 5.000 menos 1.200 dá 3.800 joules. Voltando, então, temos 60 e 60, 24 e 3.800. 60 e 60, 24 e 3.800. Alternativa C. Dúvidas? Não, senhor, cara. Essa última unidade aí, a bichinha é chata, hein? Não é nada, moço. Facinha ela. Não, não é difícil, só é meio burocrática, você tá doido? Ah, porque eu falei, né? Ela vai somando o que você já viu antes, né? Ela vai buscando mais informações, vai ficando mais complexo, né? Vai crescendo a rede. Tem que lembrar de muita coisinha. Vocês ainda verão igual, a gente viu hidrostática, hidrodinâmica. Aqui para frente, agora vocês já estão embasados, né, para entrar em fenômeno de transporte. Já estão fazendo, sei lá, vão fazer fenômeno de transporte. Então, é toda essa base de hidrodinâmica. Depois, mecânica dos fluidos, complica mais um pouquinho. Complica no sentido assim, soma mais coisa. E no caso aqui da térmica, vocês vão ver termodinâmica, transferência de calor. Quem faz mecânica tem outras duas disciplinas específicas de mecânica. Não, é só enjoadinha, mas dá certo. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Finalizamos aqui então, viu? Se não tem nenhuma colocação. Os exercícios, pessoal, ainda não vou passar, tá? Vou deixar para o dia da revisão, a gente faz alguns mais desses aqui, mas até então tem os exercícios do livro, tá? Os exercícios do livro, os exercícios do AVA, todos lá disponíveis, prontos lá esperando vocês. E aí, semana que vem, conforme dito, a gente não tem aula, mas temos a palestra. Espero que vocês todos participem. Ô, Thales, Sim?
Aí na próxima aula vai ser revisão. Isso, aí semana que vem é a palestra, o simpósio, dia 1º. Dia 8 a gente tem uma revisão, Certo. tá bom? Certinho, então. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite, Thales. Bom começo de semana aí. Valeu para nós todos. Valeu. Tchau, boa noite.